Olá! Regulamentar o setor que oferece o serviço de vídeo sob demanda é o objetivo de um projeto de lei em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos. Nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Prazer. Senador, o senhor está propondo um marco legal para o setor, é isso? Sim. Na verdade, nós temos já no Brasil toda uma legislação que trata do segmento do audiovisual, mas os avanços tecnológicos, especialmente esse que tende a ser muito amplo e muito importante, que é a do desenvolvimento de toda uma indústria dos vídeos sob demanda, não tem essa regulamentação. Já temos essa regulamentação para a indústria cinematográfica de um modo geral, para as TVs por assinatura que exibem filmes, e esse setor começou agora, cresce de uma forma que eu diria numa progressão geométrica. Hoje nós temos já mais de 8,5 milhões de pessoas que já têm assinatura de empresas que fornecem o vídeo sob demanda e não há uma regulamentação. Isso é importante tanto para quem produz quanto para quem distribui, mas principalmente para quem é o consumidor. E o que nós estamos fazendo é tão somente trazer para o Brasil algo que os outros países já fazem, a regulamentação e já a experiência de que a regulamentação é necessária e boa. E dentro dessa regulamentação existe uma das coisas mais importantes, que é nós podermos ter por parte dessas empresas que faturam muito. A Netflix, por exemplo, tem uma previsão de agora, no ano de 2019, faturar 4,5 bilhões de reais. No Brasil, senador? No Brasil. É importante que essas empresas possam contribuir com o Condecine. O que é o Condecine? É uma contribuição, portanto, não vai para o caixa único do governo, cujo objetivo é contribuir para um fundo, que é o Fundo do Audiovisual, e esse fundo do audiovisual, ele financia filmes brasileiros que hoje, inclusive, têm grande receptividade internacional. Agora mesmo, o Bacurau... Filmes, séries de televisão, filmes, séries animações, de televisão, exatamente, infantis, todos esses. Né, documentários. E é isso que tem permitido que o Brasil hoje seja uma referência mundial. Hoje nós temos uma produção média de mais de 150 filmes de longa-metragem por ano. O Brasil tem recebido prêmios importantes com os filmes que produz. Temos regiões, estados como Pernambuco, Ceará, o próprio Distrito Federal, que tem polos importantes de produção cinematográfica. E o que é mais importante é que é um setor que tem um peso econômico significativo. Hoje, ele representa 0,48% do PIB, ou seja, é maior do que, por exemplo, a indústria farmacêutica. Aí a gente está falando do setor do audiovisual como um todo. De um modo geral, né? Sim. E certamente a contribuição que o vídeo por demanda vai dar será muito significativo nisso. Senador, quais diretrizes o senhor está propondo para o setor? Porque, em relação à tributação, o representante das programadoras de TV por assinatura, que esteve em uma audiência pública para tratar do projeto, ele disse que os serviços de streaming já pagam ISS, PIS/COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda e, quando faz remessa para o exterior, também é tributada a Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O que o senhor está propondo para essas empresas? Propondo que elas possam contribuir de modo permanente para o Condecine e em todas as suas produções, que eles tenham também a obrigatoriedade... Aquela contribuição de 4%? Sim, no máximo, será no máximo 4%, porque ela será proporcional ao faturamento da empresa. À medida que a empresa muda de patamar em termos do seu tamanho pela quantidade de assinantes que tem, poderá pagar um pouco mais, mas o limite é de 4%. E eu, inclusive, quero contestar o argumento que algumas
algumas dessas entidades, empresas colocam, de que isso vai representar um aumento significativo nessas mensalidades. Primeiro, essas mensalidades têm crescido independentemente da elevação de tributos, não é? Segundo, por exemplo, quando nós tivemos a regulamentação do ISS, e eu fui relator dessa matéria aqui no Senado, havia uma grita dessas empresas de que iria haver a necessidade de um aumento no valor das mensalidades, e eles começaram a pagar de 2% a 5%, e o incremento que houve foi muito menor do que isso, até porque hoje, com os algoritmos que eles têm, com os dados que eles têm plena capacidade de identificar qual é a capacidade máxima das pessoas de bancarem um aumento sem a necessidade de romper as assinaturas. Então, esse argumento não é um argumento que seja válido. O que nós temos que pensar é nisso. Qual a importância do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, que é nós termos uma indústria limpa, que gera centenas de milhares de empregos e que tem resultados muito importantes do ponto de vista do fortalecimento da nossa identidade cultural. Senador, o senhor está estabelecendo nesse novo marco legal uma cota de produção nacional nos catálogos dessas empresas? Sim. O que é que isso significa? Isso, inclusive, é importante dizer, é uma adaptação para o VOD daquilo que nós já discutimos na própria lei do audiovisual. Significaria o quê? Que as TVs por assinatura hoje já são obrigadas a ter um percentual, tem obrigatoriedade disso. E isso, em grande parte, é o que permitiu que o Brasil chegasse nesse ponto que ele tem a sua produção cinematográfica, né, de audiovisual. Ou seja, o que é que se quer? Que nós tenhamos a garantia de que uma parte do que é oferecido à população brasileira seja de produção nacional. E isso hoje não é nenhuma dificuldade nem estorvo para essas empresas. Pelo contrário. Inclusive, elas já fazem, né? Já fazem, boa parte delas já faz, passariam a ter uma obrigatoriedade de definir um mínimo para isso aí. Isso levaria não somente ao fortalecimento de uma produção independente, que seria bastante beneficiada, como também elas ganham porque o cinema nacional hoje, o audiovisual brasileiro hoje, é uma referência internacional. Eles não somente vão ganhar dinheiro aqui no Brasil, como vão ganhar lá fora se começarem a produzir. Porque a competência técnica, a capacidade de desenvolvimento dessas obras é muito grande no Brasil e certamente é um diferencial para essas empresas que vão atuar aqui. E não é nenhum sacrifício. Netflix, ela tem capacidade, ela produz nos Estados Unidos, ela produz na Espanha, ela produz na Europa. E por que não pode produzir no Brasil? Já produz, né? Produz, já tem algumas séries. A representante da Netflix veio e falou eu acho que são mais de 30 títulos já, produções originais da Netflix no Brasil e com alta visualização no exterior também, né? Senador, uma preocupação de vários participantes das audiências públicas que debateram o projeto é que a regulamentação não sufoque o desenvolvimento do setor. Alguns participantes citaram a nova Lei da Liberdade Econômica e consideram que a proposta poderia ser considerada um abuso regulatório. Como o senhor vê a questão? Eu vejo o seguinte, mesmo aquelas pessoas que têm uma visão ultraliberal da sociedade colocam muito claramente que o Estado não deve participar da atividade econômica, ele não deve exercer um papel que cabe às empresas. No entanto, há um consenso absoluto de que o Estado deve exercer um papel de regulação. E numa atividade como essa, que é nova, mas ao mesmo tempo é muito dinâmica e muito grande, é necessário que as regras existam. E, como tal, isso é um benefício não somente para o consumidor, não somente para o setor que produz, mas para as próprias empresas que veiculam, que financiam, que produzem, que distribuem essa produção audiovisual. Então, me parece que o que há hoje é um desejo de que isso seja uma selva,
Não, isso não é justo que seja uma selva e não é justo que essas empresas que ganham tanto não contribuam para uma coisa elementar, que é o direito do próprio Brasil ter a sua produção e nós termos a sustentação desse setor que é tão importante economicamente também. O senhor se inspirou no modelo da legislação da Comunidade Europeia, é isso? Quais as semelhanças que o senhor vê entre os mercados brasileiro e europeu? Em todos eles, e aí não somente na Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, por exemplo, não existem impostos ou contribuições federais, mas em nível dos condados, todo esse sistema é tributado e é fortemente tributado. Na Europa, o que nós identificamos como coisas que são relevantes e que poderiam nos inspirar aqui, em primeiro lugar, a existência da regulação, a definição de cotas. Você pega hoje um dos países com maior riqueza de produção no audiovisual é a Espanha, com filmes que são reconhecidos mundialmente. Talvez o maior sucesso da Netflix é A Casa de Papel, não é? E que na Espanha há todo um incentivo para essa produção mediante justamente o pagamento de uma contribuição que vai fortalecer um fundo que financia essas atividades. Isso vale para a França. Que taxou de forma mais elevada, né? Isso vale para a França, isso vale para Portugal, isso vale para a própria Grã-Bretanha. Então, eu acho que nós devemos copiar coisas boas, e eu acho que essa é uma coisa boa, porque permite que a nossa criatividade cultural ela possa se manifestar e se fortalecer. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A gente conversou com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sobre o projeto que ele apresentou para regulamentar o serviço de vídeo sob demanda. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.